As orientações aqui citadas têm como principal objetivo levar à reflexão. Foram obtidas através de pesquisas. Quaisquer dúvidas ou questionamentos que venham a surgir poderão ser postas à prova através de novas pesquisas e consulta a profissionais formados na área da educação física. São deveres e responsabilidades dos profissionais de educação física estimular, incentivar, motivar, instruir, informar, difundir, proporcionar e promover as atividades físicas a fins da melhora na qualidade de vida. Olá pessoal, Sávio aqui. Um tempo atrás eu postei aí diariamente, durante 30 dias, um desafio do Taekwondo, né? Praticando Taekwondo aí entre 40 minutos a 1 hora, para ver aí quais seriam os resultados, né? Pois bem, dados 30 dias de treino, pesados na balança, exatos 4 quilos de diferença sendo colocados, né? Que ao decorrer do desafio, nós não iríamos fazer nenhum tipo de dieta, continuaremos comendo normalmente, só entrando aí, né, com a atividade física, né? No caso do Taekwondo. Se você for ver que treinar todo dia durante 30 dias 4 quilos, até que uma quantidade considerável, né? Lembrando que, né, a maioria das vezes é recomendado aí 3 vezes por semana, né? Atividade física costuma ser 1 hora, ou cada profissional elabora aí, né, sua série, né? Dependendo da atividade, né? Dependendo do treinamento. A ideia foi tão maneira, né, que eu fui aprofundando um pouco a pesquisa, conversando com alguns profissionais da área de educação física, né? Eu sou aluno do curso de licenciatura em educação física, conversei um pouco com o professor, conversei com outros professores, né, que eu tenho aí no cotidiano aí, né, lá do estúdio, né, alguns profissionais aí que trabalham comigo na educação lá. Eu sou motorista, né, e eu conheço alguns profissionais aí da educação física lá na Secretaria de Educação de Roseira lá, e conversando a gente, né, foi tendo uma troca de informações e adquirindo alguns conhecimentos, né. Falaremos alimentação e nutrição, funcionamento, qualidade e quantidade, saúde e lazer, benefícios e malefícios gerados através das atividades físicas e hábitos alimentares. Atividade física: quais as práticas esportivas, sedentarismo, gasto energético. O que eu vejo particularmente que as pessoas buscam na atividade física, né? Qual que é o principal motivo de alguém procurar uma atividade física? Que, ao meu ver, é a perda de peso. Consequentemente, tem vários outros motivos, né? Fator saúde, lazer, né? Mas eu vejo que o principal é a estética. Assim como um tratamento odontológico, né? Que a pessoa vai lá para procurar dentes brancos. Lembra que as pessoas procuram essa dentição branca para, né, ter um aspecto físico mais agradável, né? A mesma coisa acontece aqui na educação física. Por que as pessoas tendem a querer ser magras, né? Ter um corpo atlético aí, né? Geralmente não pela saúde, né? Alguns sim, né? Alguns até por recomendação médica, mas eu acredito que a maioria vai para o lado estético. A perda de peso, ela tem que ser levada duas coisas em consideração, beleza? A alimentação e a atividade física, beleza? Chegaram no consenso que para perder peso, você tem que ter 70% de reeducação alimentar, ou seja, você tem que rever seus hábitos alimentares, e apenas 30% que é atividade física. Não vou entrar muito no que é parte mais nutricional, né? Mas é impossível falar de perda de peso sem falar de alimentação, né? Ingestão de proteínas, né? Ingestão de carboidratos. A gente tem que entender que carboidrato não é tudo igual, né? Tem carboidratos simples e carboidratos complexos, né? O que são os carboidratos simples? São alimentos que são de rápida ingestão, e os complexos que têm uma digestão mais demorada. Vamos dar um exemplo aí. Quem vai numa nutricionista às vezes fazer uma reeducação, aí pede para reduzir ou até cortar o arroz, né? Porque o arroz, ele é absorvido muito rápido, ele digere muito rápido no estômago, ele é absorvido muito rápido, vira açúcar no corpo, né? O carboidrato complexo também vai virar açúcar. Vamos dar o caso que mais é utilizado, que é o feijão. O feijão, ele já demora mais para ser absorvido, para digerir, mais para ser absorvido, entendeu? Então, assim, não é tudo igual, né? Estou aumentando meu peso cada vez que eu como. Fator aí interessante aí em relação à alimentação, certo? É necessário que a gente coma para poder, né, ingerir aí as vitaminas, né, as proteínas, né, carboidratos, que vão ser fonte de energia para a manutenção do corpo.
o que acontece? A gente tem um recomendado em calorias, né? Um coeficiente calórico que a gente tem para alcançar no dia. Se eu supero, todo dia eu vou comendo, supero, a conta é fácil de fazer. Se eu posso comer tanto e eu ultrapasso, eu vou sempre estar acumulando. E aí entra a parte, né, do acúmulo de peso, do sobrepeso, depois até da obesidade, né? Já vamos falar isso daqui a pouquinho. A pessoa, ela não tem esse gasto calórico. Aí entra a parte da atividade física. Se eu tenho que comer ideal para ela ali, um cálculo feito para ela ultrapassa. O que é recomendado? Que ela faça uma atividade física para compensar aquela ingestão de alimento. Entendeu? Então a educação física, a atividade física, ela vem para o quê? Para ajudar no gasto calórico. Certo? Também a manutenção do corpo, né? Trabalhando musculatura, né? Entre a alimentação, a gente tem algo muito importante, um fator muito importante, que é a ingestão de água, certo? O corpo ele é basicamente constituído de 70% de água. Então, né, fica vital aí a ingestão da água aí na manutenção do corpo, né? Uma vida saudável. Criou-se um mito aí muito interessante, que o ser humano deve beber 2 litros de água por dia, né? E eu falo muito, né? E ok, certo? Tem que parar com isso. Criou-se um mito aí, então, que o ser humano tem que ingerir 2 litros de água. E não é bem por aí, tá certo? Para cada quilo que você tem no corpo aí, você deve beber entre 35 ml a 50 ml de água. Vou dar meu exemplo aqui, eu que tenho 90 quilos, eu teria que ingerir pelo menos 3 litros de água. Então já foge daqueles 2 litros, beleza? E aí não é só água, um suco que você tomar já vai entrar nessa conta. Um café. É lógico que o ideal seria o quê? Líquido puro, né? Até o Dr. Lair Ribeiro ele entra no mérito da questão do pH, muito importante também, né? pH do corpo, não vamos entrar aqui no mérito. Mas só para situar vocês aí, o pH do sangue, né, do corpo, ele é de 7, tá certo? E a gente tende a alimentar-se, né, com alimentos ácidos ou alcalinos, base, né? Então, assim, quando eu tomo um refrigerante, por exemplo, o pior mal do refrigerante não é o que eles falam do açúcar. Também, né? A ingestão de caloria, o açúcar aí vai atrapalhar aí numa pessoa que tem tendência a diabetes. Mas o refrigerante, ele é ácido, beleza? Então, se o seu sangue tá lá bonitinho, 7 no pH, você toma um copo de refrigerante, ele vai lá e desce o pH. Daí seu sangue fica ácido. Aí o que o corpo faz? O corpo ele tem uma função que é uma reserva, chama solução tampão. Ele vai entrar com essa solução tampão para poder subir seu pH para 7 de novo, que é o pH de funcionamento do corpo. E como que ele vai restaurar essa solução tampão aí? Ele acaba tirando o cálcio do osso, né? Ele desestrutura todo o corpo para poder elevar esse pH de volta, né, ao estado normal do sangue, que é 7. E aí, muitas pessoas falam, né, osteoporose, casos de deficiência óssea, né, que pode ser causado por um organismo ácido. Outra observação é que um câncer ele só desenvolve no organismo ácido, né? Eu recomendo aí para vocês, Dr. Lair Ribeiro, nutrólogo. Fera, beleza? Umas dicas aí. Vamos falar aqui, ó, de retenção de líquido, certo? O que é retenção de líquido? Retenção de líquido, quando a pessoa fica inchada, né? O corpo retém líquido. Existe até um teste muito bacana de você pressionar uma parte do corpo assim por 30 segundos e soltar. Se ficar afundado, você provavelmente está com excesso aí, né? O corpo está retendo água. E por que ele está retendo? Agora eu vou dar uma coladinha aqui, né? Possíveis causas aí da retenção de líquido, né? Alterações anormais de hormônios, tá bom? Consumo excessivo de sal, falta de atividade física regular, ou seja, quando você fica muito parado numa posição só. Também pode ser gerado por doenças como diabetes, pressão alta, insuficiência renal e hepática, sendo necessário aí um acompanhamento, né, de um médico, né, já são os casos mais graves, né? Também não beber água, olha para você ver como é que o corpo é inteligente. Não beber água também causa retenção de líquido, porque o corpo entende que você demora para ingerir líquido, então ele tem que pegar e fazer essa retenção aí, né? Então,
faça aí sua conta aí, o seu peso multiplicado aí por 35 ml de água, verifique aí quanto que deve ser o seu consumo diário de água, tá certo? Qual a definição de peso ideal, galera, para quem quer perder peso, né? A gente tem uma fórmula, né, definido por quem? Pela OMS. Na pandemia, a OMS ficou muito conhecida, né? A Organização Mundial da Saúde. Eles desenvolveram um cálculo aí que chama IMC, Índice de Massa Corpórea, para definir qual que é o estado que você está, qual é a condição que você está. São divididos em 4 condições, ó: magreza, normal, sobrepeso e obesidade, tá certo? Como que é feito esse cálculo, ó, do IMC? Certo? A gente vai pegar a altura, vai elevar ela ao quadrado, certo? E vai dividir o peso por ela, certo? Então eu que peso 90 quilos, vou dividir meu peso pela altura ao quadrado, certo? Vai ficar, meu IMC, ele está dando 26,30, tá certo? E aí vamos comparar aqui agora com os dados do IMC, ó. Magreza, se você tiver um resultado menor que 18,5, você está em estado de magreza, beleza? Normal, 18,5 até 24,9. Aí você está no estágio normal. Sobrepeso, tá bom? Não chega a ser obesidade, mas você está um pouco com excesso. E essa é a minha condição, ó. Sobrepeso é de 24,9 a 30, tá bom? Então, por basicamente um ponto aí, eu tô com sobrepeso. Mas a gente vai falar algo interessante aí. E obesidade maior de 30, tá bom? Se o seu coeficiente aí do IMC for maior que 30, você está com obesidade. Vamos lá. O cálculo do IMC, ele não é indicado para todo mundo, né? Só para vocês entenderem. Por quê? Se você pegar uma pessoa fisiculturista, uma pessoa que treina aí para ter aquele corpo, né? Com massa, a hipertrofia, né? Que o corpo fica musculoso, grande, né? Ele vai dar que tá com obesidade. Só que às vezes o cara não tem nem gordura no corpo. Como é que ele tá obeso? Beleza? Então, assim, para atletas, ele não é muito indicado. Tem um cálculo próprio. Vamos pensar num cara aí que é corredor, beleza? Um maratonista. O cara geralmente são pessoas muito magras. O IMC dele pode dar magreza, porque ele é muito leve, mas não é porque ele está em desnutrição. Ele está leve porque a prática da atividade dele é uma prática que queima muito caloria. Inclusive, essas pessoas geralmente têm uma dieta aí de ingestão de caloria diária também para compensar essa queima que eles têm, né, por causa dos treinos. Não é indicado para pacientes gestantes e atletas, tá bom? Então, uma pessoa que está grávida, ela vai dar um excesso de peso aí, mas não é. Devido à gestação, ela vai acumular um pouco mais de peso aí, certo? Vamos lá. Como diferenciar gordura de massa magra? Tá bom? O que é massa magra? Geralmente a gente joga tudo no bolo, né? Quem vai falar de massa magra, e leva só em consideração o muscular, né? A massa magra é a parte muscular. E não, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Ossos, por exemplo, eles são massa magra, tá bom? Massa magra é tudo que não é gordura, beleza? Sabe aquela piadinha que a pessoa fala? Eu tenho ossos largos. Biotipo também da pessoa, vamos falar daqui a pouquinho. Uma curiosidade interessante aqui é a obesidade. A gente acha que a pessoa obesa é uma pessoa que come muito, né? Que ingere, né? Mas tem uma grande diferença entre se alimentar e se nutrir. Qual que é a diferença aqui, ó? Quando a gente se alimenta, a gente está enchendo a barriguinha, beleza? Estou tomando um café com pão. Eu estou me alimentando. Mas será que eu estou me nutrindo? Será que o pão tem as vitaminas ali? Carboidrato ideal? Proteína? Certo? Sais minerais? Será? Então tenho que saber diferenciar a alimentação da nutrição. E a obesidade, ela está mais ligada à desnutrição do que à falta dela, né? Do que à falta de alimento. Às vezes a gente come de maneira errônea, beleza? Sempre comendo aí carboidrato em excesso, comendo acima, né, da nossa dieta calórica. Então, às vezes a gente está vendo uma pessoa obesa e acha que ela come demais. E não, e dificilmente aquela pessoa ela vai conseguir baixar o peso dela
lógico, se não for um fator hormonal, né, como a glândula tireoide, né, que regula a parte hormonal, é lógico que, né, ela não vai conseguir baixar o peso se ela não ajustar essa alimentação dela aí, a ingestão da água, se ela não começar a observar o que ela está comendo, se ela deixar de comer uma bolacha recheada para começar a comer uma fruta, beleza? Porque se ela não tiver aqueles nutrientes necessários, ela não vai perder peso, certo? Não adianta ela lá se matar na academia lá e não comer bem, entendeu? Então, voltamos àquele cálculo lá, 70% é alimentação contra 30% aí de atividade física, certo? O que é metabolismo? Gente, é muito difícil assim definir metabolismo em poucas palavras, tá bom? Mas basicamente, metabolismo é o processamento da energia obtida através dos alimentos, tá bom? Ela vai ser dividida em duas fases, ó, vou ler para vocês aqui. O anabolismo é uma fase que sintetiza o metabolismo. É nele que as unidades fundamentais são reunidas para formar macrocélulas, componentes de células, como proteínas, DNA e etc. Catabolismo. A fase do catabolismo é a fase degradativa do metabolismo. Nela, as moléculas orgânicas, nutrientes, carboidratos, lipídios, que são gorduras, e proteínas provenientes do ambiente ou de reservatórios de nutrientes da própria célula são degradados por reações consecutivas em produtos finais menores e mais simples. Vamos entrar aqui agora em atividades físicas. Bom, tipos de atividades físicas. Tá bom? As atividades físicas, elas são divididas em duas partes. São aeróbicas e anaeróbicas, sendo que uma delas consome oxigênio e outra consome as próprias reservas aí do corpo. Beleza? Vamos lá. Só para dar uma definição mais exata aqui, ó. Os exercícios anaeróbicos são atividades de alta intensidade e curta duração que independem do uso de oxigênio para a produção de energia. Um exemplo aí de exercício anaeróbico, ó, musculação, saltos, qualquer tipo de exercício que consista em movimentos rápidos e de alta intensidade. E os exercícios aeróbicos são aqueles que precisam de oxigênio para produzir energia. A principal característica desse tipo de exercício é a intensidade baixa ou moderada da duração ou longa. São exercícios mais leves e mais prolongados, onde faz a diferença é a duração do movimento e não a intensidade. Por exemplo, andar, né, pegar uma distância, correr, pedalar, nadar ou dançar são atividades aeróbicas. Vamos lá, vamos definir aqui, ó, o que é sedentarismo, tá bom? Para você que ouve essa palavra aí e não sabe a definição dela. Sedentarismo é definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. O indivíduo sedentário tem como característica principal o cansaço e a indisponibilidade. Ao iniciar a prática de exercícios, a pessoa aumenta a resistência muscular, gerando disposição para as tarefas do cotidiano. Ou seja, se você aí que acorda cedo, vai trabalhar, almoça, chega do serviço, chega cansado, tome cuidado. Porque às vezes o que está faltando aí no seu cotidiano é uma atividade física. Poxa, mas eu já trabalho às vezes, né, algo mais pesado aí, eu trabalho de servente de pedreiro, trabalho de pedreiro, trabalho de descarregador, né, faço um trabalho pesado. Não é a mesma coisa, galera. Beleza? Você tem que procurar, porque você movimentando o corpo, você vai adquirindo mais resistência, tanto imunológica, né? A pessoa tende a ficar menos doente, quanto na disposição. A pessoa sedentária, ela está sempre cansada. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, né? Pô, mas eu já estou cansado, vou procurar mais alguma coisa, vou cansar mais ainda, né? E não, é o contrário. Você começa a fazer uma atividade física, primeiro um lazer, né? Espairece a cabeça. Segundo, que você vai adquirir essa resistência e provavelmente vai dormir melhor, né? Vamos falar agora de biotipo corporal, beleza? Para vocês que não sabem, existem 3 tipos de biotipo corporal. Beleza? Já repararam que algumas pessoas são magrinhas, outras são mais gordinhas, outras são mais intermediárias, né? Que a gente vai caracterizar com um padrão de normal. Eu vou ter que mostrar aqui a foto para vocês aqui da imagem, senão vai ficar difícil o entendimento, né? O primeiro padrão aqui, ó, ectomorfo, ó. Você pode verificar aqui, ó, que são pessoas mais magrinhas, né? O segundo padrão é endomorfo, que são pessoas mais cheinhas, né? Levemente gordinhas. E o
mesomorfo é esse último aqui, ó. É o que a gente caracteriza como normal, né? Nem muito forte, nem muito magro. Vamos lá, vamos dar a definição aqui, ó. As ectomorfas são aquelas que possuem o corpo mais magro e menor quantidade de gordura. As pessoas endomorfas são aquelas que possuem o formato de corpo mais arredondado, devido ao maior acúmulo de gordura. As mesomorfas são aquelas que apresentam o corpo mais musculoso. Teste do pulso, ó. Se eu pegar aqui meu pulso, ó, e fechar, e não fechar, eu sou endomorfo. Beleza? Eu sou o tipo mais gordinho. Se eu conseguir tocar, ó, isso aqui com o dedo médio, beleza? Se eu conseguir fechar, ó, aí eu sou do tipo mesomorfo. Tá bom? O mesomorfo é o tipo normalzinho. E se eu consigo cruzar aqui, ó, de certa forma, o dedo, né, cruzar os dedos aqui, ó, aí eu sou do tipo ectomorfo, né, o tipo mais magrinho. Vamos falar agora um pouco de saúde pública, né? A relação da atividade física e a saúde tende a ser negligenciada aqui no Brasil, tá certo? Vou ler um textinho aqui para vocês, ó. A partir do ano de 1998, a educação física tornou-se parte da área da saúde. Portanto, tem como dever estimular a prática de atividade física como método de manutenção da prevenção de doenças. Ou seja, em vez da gente pegar e lá tratar a população, que é a última fase aí de uma enfermidade, né? A gente podia estar o quê? Fazendo a precaução, né? Prevenindo, né? Através do quê? De oficinas, academias ao ar livre, com profissionais. Não adianta pegar a academia ao ar livre, jogar lá e esperar que as pessoas vão lá. Não, tem que ter grupo, tem que ter um profissional ali da área, né? Da educação física, para estar estimulando aí essa galera. Lembrando que tudo que é grupal é mais prazeroso. Você vai fazer uma atividade física sozinha, né? Não tem um estímulo. Então, se você tem um professor, você tem uma equipe, né? Uma galera que está com você, a probabilidade de você continuar desenvolvendo, porque é algo prazeroso para você, é maior, tá certo? Então, assim, você tendo atividade física na sua vida, você vai estar prevenindo, certo? Vai estar aumentando sua imunidade, né? Uma pessoa ativa dificilmente vai ter uma distensão muscular, aí, um problema de coluna, a menos, né? Que ela se exceda, né? O profissional está aí para isso, né? Para ajudar. E assim como uma máquina, para que não tenhamos que sofrer maiores consequências reparatórias, devemos fazer as prevenções necessárias para o bom funcionamento, sendo as manutenções reparatórias mais trabalhosas e com maior custo. O que vocês acham que fica mais caro? Pagar uma pessoa para estar ali, na pracinha ali, que tem aquele equipamento, dando uma aula ali, ou pagar uma medicação, ou pagar uma cirurgia, o que fica mais barato para o Estado? Mas o Estado, ele insiste em negligenciar. Dificilmente você vê uma atividade gratuita aí, fornecida pelo Estado, tá certo? Ou um meio de acesso. Por que não tem um Bolsa Academia? Um meio da pessoa ingressar numa academia aí de forma gratuita, uma academia particular, um programa. Então, assim, o Estado, ele, a todo instante, ele negligencia. Como que poderia ter? Hoje a gente tem algumas, poucas, muito poucas, são apoiadas, né? Projetos como escolinhas de esporte e grupos de ginástica, dança, entre outros, deveriam ser mais constantes em nossa sociedade para possibilitar e estimular a prática de atividade física nas pessoas. Uma população com hábitos saudáveis tende a procurar menos os hospitais. Vamos entrar aqui também, ó, quando a gente fala em peso, obesidade, né? A gente vai ter alguns transtornos psicológicos ligados à alimentação e à estética corporal, né? Estar em boa forma física gera confiança e autoestima nas pessoas. Contudo, transtornos podem aparecer em pessoas como a anorexia e a bulimia, ambas relacionadas à alimentação, né? Para quem aí não sabe, de forma resumida, causa na pessoa a sensação de estar com característica não compatível com o que ela realmente tem. Ou seja, uma pessoa que está magra às vezes, está achando que está gorda, olha no espelho, e aí ela tem essas duas definições aqui, ó. A anorexia faz a pessoa se achar gorda
e deixar de comer, ficando em estado de magreza e desnutrição que podem levar à morte. A bulimia, muito parecida, mas ela tem outras características, faz com que as pessoas vomitem o que comeu ou faça uso de laxante, sabe, purgante, a fim de evitar que o corpo absorva a comida que foi recém-ingerida, né? A pessoa come, almoça, aí ela dá uma sensação nela de que ela vai estar engordando, então ela vai lá e vomita, ela vai lá e toma laxante, né, para poder ter aí uma desinteria e acabar soltando tudo, né, para o corpo não absorver. Isso é muito prejudicial, certo? A gente tem uma aqui, cara, que está se tornando até meio difícil de acreditar, né, que é a vigorexia. Olha para vocês verem também que as funções, né, físicas e psicológicas, ela tem que caminhar em conjunto, né? A gente já tinha o uso de anabolizante nas academias, né, para poder estar pulando etapas, né? Uma pessoa que demora 10 anos para poder constituir uma musculatura, né, que tem um padrão aí visual interessante, e aí as pessoas já utilizavam, ainda utilizam provavelmente, muito provavelmente, quem está em academia aí, se não for uma academia confiável, deve ver, que é o uso de anabolizante, né? Que a pessoa injeta hormônio, né? Ou algum tipo de substância estranha para poder dar aquela aparência do músculo maior, né? E a vigorexia é o nome dado para o transtorno psicológico que faz com que os pacientes se enxerguem fracos e sem músculos, quando já são fortes, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela tá lá na academia, aí ela já tá grande, já tá, né, com um visual bacana, mas ela olha no espelho e ela se vê fraca, certo? Então ela continua, né? Aí é geralmente esse tipo de situação que incentiva a pessoa a ir lá e tomar um anabolizante aí, que é muito prejudicial para a saúde, né? Já foge totalmente do interesse de ser saudável. Vamos lá. Prática de atividade física. Qual a diferença entre atividade física, exercício físico e atividade esportiva? Vertentes da atividade física, cada um aí com suas características. Vamos lá. Atividade física é qualquer movimento corporal que promove um gasto energético maior do que o estado de repouso. Ou seja, pequenas tarefas aí do seu dia a dia, beleza? Até escovar um dente, levantou, caminhou, foi lá fazer comida, varreu uma casa. Tudo isso é atividade física. Fui no mercado, entrei no carro, dirigi, tudo isso é atividade física. Então, atividade física é basicamente todo e qualquer tipo de movimento quando a gente não se encontra em repouso. Ou seja, quando eu estou dormindo, quando eu estou deitado, quando eu estou sentado descansando. Então, isso aí, tirando, com exceção dessas três que eu citei, qualquer outro tipo de movimentação é atividade física, tá certo? E o que seria exercício físico? Exercício físico é uma atividade física planejada e estruturada de acordo com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos com estrutura muscular e a flexibilidade e o equilíbrio. Ou seja, se eu faço uma caminhada programada, né? Se eu faço um pedal programado, ou seja, eu não estou indo trabalhar de bicicleta, eu estou fazendo, eu vou fazer hoje 20 km de pedalada. Isso é um exercício físico. Academia, musculação, exercício físico, tá certo? E o que é uma atividade esportiva? Atividade esportiva é uma atividade física com gasto energético variado que envolve regras e competições. Podemos dividir em profissional ou amador, em alto nível ou recreacional, atividade que traz prazer ao praticante, além do ganho social e motivacional. Um futebol, né, uma luta, né, um taekwondo, que é o meu caso, né, ele tem regras, ele vai definir não só a prática pela prática, né, vai ter algo ali, além da atividade física, tem algo ali com lazer, com regras, que incorpora algo a mais do que só ir lá fazer minha série e ir embora. Existe também a prática corporal, que é o caso da dança, uma luta também, expressão corporal, porque você não está adquirindo ali só a prática pela prática, você está também adquirindo valores culturais, né? Você está desenvolvendo ali algo artístico também, né? Não só a prática física. A prática da atividade física gera benefícios na qualidade de vida, como o aumento da resistência imunológica, flexibilidade, diminuindo os famosos maus jeitos,
disposição para executar atividade diária e, sem dúvida, na autoestima, gerando confiança, capacidade de desempenhar quaisquer que sejam os obstáculos que surgirem das mais adversas situações. Para exemplificar os benefícios do esporte, trago a modalidade em que tenho propriedade para recomendar: arte marcial, esporte olímpico, o taekwondo, luta coreana, caminho dos pés e das mãos. O que eu falo aqui, gente, é que quando você encontra uma modalidade que não vai só te trazer aquele benefício corporal, mas também vai te trazer lazer, vai te trazer geração de reflexão do que é ética, moralidade, respeito, né? Vai te trazer coisas que vão agregar para você no seu dia a dia na sociedade. Você vai se encontrar e a prática vai ser muito menos incômoda, beleza? E vai gerar, né, você provavelmente vai gerar em você aí satisfação, né, um prazer. Vai ser muito mais prazerosa essa prática. Então, se você está numa prática que te está fazendo sofrer, que você fala, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá fazer, procure outras modalidades. São muitas modalidades, certo? Um malefício da atividade física, vou falar assim do alto desempenho, né, a atividade física profissional, ela é prejudicial à saúde, por incrível que pareça. Um atleta aí de alto desempenho, ele tende a esforçar muito o corpo, levar o corpo a níveis, né, de uso excessivo. Então, uma atividade física profissional, ela não faz bem para a saúde. Uma conclusãozinha aqui agora, beleza? Falando pra caramba. Vamos lá. A educação física auxilia as pessoas na manutenção da saúde através do lazer, mostrando que as práticas podem sim ser prazerosas enquanto saudáveis. Concluímos que diversos fatores têm relevância para que haja uma vida saudável, sendo indispensável uma boa alimentação, somado à prática de atividade física. Com isso, realizamos a manutenção do corpo físico e também do corpo mental, certo? Mantendo esse comportamento, certamente teremos uma imunidade forte que contribui para a prevenção de doenças, diminuindo a chance de transtornos à saúde e também financeiros. Espero firmemente que essas informações aqui trazidas aqui nesse vídeo possam influenciar de alguma maneira, né, nos seus hábitos e que eleve aí a sua qualidade de vida, né? Esse vídeo eu tenho a intenção de tornar um projeto, tá bom? A gente vai estar trabalhando aí no EJA, com o pessoal lá da faculdade, né? Vai estar frequentando escolas aí que tenham EJA, para a gente trocar uma ideia aí com eles, né? Na escola regular, né? Ensino fundamental, ensino médio, a gente tem instrução de um profissional de educação física, né? Enquanto no EJA, devido ao horário, né, e à rotina de cada aluno, né, geralmente são pessoas já adultas que vão buscar e concluir, né, o ensino para poder buscar uma qualidade melhor de vida, e eles ficam com essa deficiência aí de informação na área da educação física. Então a gente espera, assim, de forma resumida, né, um encontro, lógico que a gente não vai fazer milagre, mas a gente levar algumas informações aí que sejam interessantes aí para os alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos, certo? Muito obrigado, espero realmente aí que vocês tenham aproveitado aí as informações aqui. Muito obrigado, Deus abençoe e fiquem com Deus. Até a próxima.